Bom, pessoal, iniciando o nosso terceiro vídeo aqui. Começa o terceiro vídeo aí com essas duas imagens bonitas aí, né? Bom, pelo menos eu acho, né? Gostei muito, né, do trabalho que vocês fizeram. É uma pena não ter tido a oportunidade de a gente concluir esse trabalho como eu queria concluir. Mas se for possível a gente voltar, né, presencialmente, eu ainda quero concluir esse trabalho com vocês, né? Esses teodolitos que vocês fizeram estão guardados lá no colégio, onde guarda, né, os equipamentos mesmo, lá no cantinho, onde vocês deixaram mesmo. Mas assim, fiquei muito satisfeito, né, com a dedicação de vocês nesse trabalho. E eu acho assim, pessoal, que a gente tem que buscar o máximo possível da prática, porque é na prática que a gente aprende. Não adianta assim, claro, a gente aprende na teoria também, mas se é uma teoria que você precisa e depende de executar ela na prática, é muito importante isso. Então, assim, parabéns mesmo a vocês por esse trabalho, que eu sei que não foi fácil, né, fazer, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, aula 6 é só para relembrar mesmo, foi o trabalho do Teodolito, que nós, né, fizemos aí, e a apresentação, né, que vocês apresentaram o trabalho. E vamos para a aula 7 então. Aula 7 foi a nossa primeira aula online, né, que eu gravei aí. Na verdade, eu tinha preparado um material com as aulas igual eu estou fazendo agora ultimamente, mas porém eu tive, na hora que eu salvei os arquivos, sem querer eu mudei a extensão do arquivo e acabou, enfim, danificando, corrompendo o arquivo e perdi as aulas. Então eu tive que escrever isso aí rapidamente numa folha e fazer gravando com o celular. Então por isso que a primeira aula ela ficou dessa forma aí. Então eu coloquei a mesma imagem, eu não mudei o material, não mudei nada, não foi nem por questão de tempo nem nada, mas eu não mudei por quê? Para manter exatamente a mesma característica da aula 7, ok, pessoal? Então na aula 7, o que, que eu fiz? Eu apresentei para vocês três formas que a gente, para a gente fazer o cálculo, para a gente obter a distância horizontal e a distância vertical. Então, utilizando duas fórmulas. O que eu vou cobrar de vocês sobre esta aula, né? Sobre esta aula, na prova, vai ter alguma questão na prova que você vai precisar desenvolver um cálculo desse aí. Então, para você, o que é necessário aí para você fazer a questão? É você revisar essas aulas. Inclusive, nas atividades, né, eu passei na lista de atividades, a questão de número 10 lá, foi um reforço da explicação. Eu fiz a correção. Então, quem ainda tem dúvida, tem dificuldade, volta lá, porque a aula está gravada, né, está disponibilizada na plataforma, corrigindo aquela lista de exercício. Tem a explicação, né, dessa daqui, você tem as imagens aí agora nessa aula de revisão. Então é só voltar e rever esse conteúdo, tá? Eu vou só aí fazer indicação aqui de uns pontos principais dessas questões que vocês precisam ficar atentos para que não ocorra erro na hora de resolver a questão, tá? Eu não vou resolver tudo de novo, porque vocês já têm esse material gravado, resolvido, corrigido. É só voltar lá, quem ainda tem dificuldade, e rever isso aí, ok? Mas eu vou fazer indicação aqui dos pontos principais. Então vamos lá. Neste caso aqui, nós temos uma visada ascendente. A visada ascendente é uma visada que ela vai partir. Vamos lembrar o seguinte, ó, nós estamos aqui, né, na horizontal, olha só. Não está saindo torta a linha aqui, né? Mas a gente tem aqui um plano horizontal, ou seja, na mesma altura da luneta. A visada ascendente, ela vai pegar então daqui, ó, dessa linha verde para cima, né? Vai fazer a visada nesse trecho aqui da régua só. Então percebam aí que tem formado um triângulo, né? Então, a visada ascendente, ela vai obter informações acima da linha de 90 graus, ou acima da linha zero, né? Digamos assim, no plano horizontal. E aí, para obter a distância horizontal, o que é essa distância horizontal para quem ainda tem dúvida, né? O que está sendo feito nesse caso aqui? Olha só, onde o teodolito está montado, nesse E1 aqui, onde a régua foi colocada, P2, o objetivo aqui é descobrir a distância. Quantos metros tem
de E1 até P2. Então, o cálculo que é feito aí basicamente é para isso, é para descobrir a distância entre onde o aparelho está e onde está a régua. Para isso, a gente utiliza a fórmula, né, que é o DH, usa essa constante, 100, vezes H. Aí lembra o seguinte, olha, o H, deixa eu alterar a cor aqui, o H, nós obtemos ele aqui, ó. Pegamos o fio superior menos o fio inferior. Onde que estão esses fios? Aqui dentro, ó, que a gente consegue visualizar na luneta, dentro do aparelho. Então, fio superior, né? Menos o fio inferior, nós vamos ter, então, o H. O H é o quê? É a altura. Mas, Wesley, que altura é essa? Vamos supor, ó, a visada foi aqui, ó. Então, vamos supor que o fio médio esteja aqui, o fio superior aqui e o inferior aqui, ó. Então, quando a gente pega a diferença de altura entre este ponto e este aqui, nós vamos ter isso aqui, ó, o H, 0,56. Então, o primeiro passo seu aí, para resolver essa questão, é pegar essa fórmula, né? DH é igual a 100 vezes H vezes o cosseno do ângulo ao quadrado. Que ângulo é esse? Então, voltando aí, ó. Que ângulo é esse? É o ângulo de abertura, quando foi feita a visada aqui em cima, ó. Este ângulo aqui. Acima da linha 0 ou da linha 90, nós temos um ângulo para poder enxergar aqui em cima. Então, foi feita a leitura do ângulo, né? Este ângulo aqui, ó, 83 graus. Então, este ângulo aqui, menos 90, nós vamos obter 6 graus 44,32. Wesley, mas por que o ângulo que eu enxergá-lo no aparelho, eu tenho que diminuir ele de 90 graus? Por quê? Vamos entender isso, pessoal. Observa comigo na imagem, na abertura desse ângulo aqui, onde eu marquei de azul, aqui, ó. O ângulo que nós precisamos é este aqui. O que foi lido aqui, ó, 83 graus, vocês acham que nessa aberturazinha tão pequena aqui tem 83 graus? Não tem. A abertura é muito pequena para ter 83 graus. Neste caso aí, o que está acontecendo então? Olha só. Eu vou marcar aqui em azul, olha. O que aconteceu aqui, ó? O aparelho, aqui em cima, ó, está sendo considerado aqui como 0 grau. Aqui está sendo considerado como 90 graus, ó. Então, o que acontece? Quando eu pego toda essa abertura aqui, ó, toda essa abertura, eu tenho 90 graus. Quando eu faço a leitura no aparelho, eu estou lendo este ponto aqui, ó, este ângulo aqui, ó. Aqui eu tenho 83 graus, ó. E neste pedacinho aqui, ó, eu vou ter 6 graus e pouquinho. Então, por isso que eu tenho que pegar 90, que é o total aqui, menos essa área. Deixa eu mudar aqui de novo. Menos essa área aqui. Então, eu vou obter este ângulo exato aqui. Entenderam, pessoal? Então, isso que eu estou explicando para vocês nesta questão vale para todas. A regra é a mesma, não muda. Então, é bem assim, a princípio parece complexo, mas não, se você seguir o passo a passo, indo dentro de uma lógica, né, não tem como você errar. Então, recapitulando, hein? O objetivo nosso é descobrir a distância entre E1 e P2. Para isso, nós vamos ter que, ao fazer a leitura, né, do aparelho, aqui, ó, essa leitura aqui, nós vamos ter que achar a diferença, né, entre fio superior e fio inferior, essa altura aqui, ó, que a gente tem que achar, que está aqui. Vou aplicar na fórmula, colocar aqui. Depois, vezes o cosseno do ângulo ao quadrado. Que ângulo é este? É o ângulo que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Beleza, aplicou isso na fórmula, a gente tem o resultado aqui
a distância de 5 metros, um pouquinho aí, entre um ponto e outro. Um pouco mais de 5 metros, né? E a segunda parte dessa questão, deste exemplo aqui, é o desnível. Quanto de desnível tem entre E1 e P2? Qual ponto está mais baixo, qual está mais alto? Então, para isso nós vamos usar a constante, que é 50, vezes o H, né? O H é o mesmo H que nós usamos, nós já calculamos lá em cima, vezes o seno. Por que seno? Porque o seno ele vai trabalhar a diferença, né, de altura. O seno nós vamos calcular, ou seja, olha, a inclinação no sentido vertical. O cosseno a gente vai trabalhar, né, nessa situação horizontal. E aí, depois que colocarmos então o valor do H vezes o cosseno, aliás, desculpa, estou lá em cima, né? O seno de 2 vezes o ângulo. Então eu tenho que pegar o valor do ângulo obtido lá, que é esse aqui, ó, vezes 2 e depois achar o seno dele. Menos o fio médio, que é esse aqui, ó, que está sendo marcado na linha, mais I. I, que é a altura do aparelho. Aonde que está o I? O I está aqui, ó. Então, o I está lá em cima, lá perto do aparelho. Aplicando tudo isso na fórmula, eu vou ter então a diferença de nível aí de 3 centímetros entre um ponto e outro. Ok? Então é isso aí. Essa é a visada ascendente. Vamos para o próximo. Nessa mesma aula, que é foi a aula 7, né? Nessa mesma aula, eu apresentei para vocês a visada descendente. É o mesmo processo, mesma maneira de fazer. Porém, agora, o que está acontecendo aqui? Ó? Agora, nessa questão, ao invés de a gente visualizar para cima, nós estamos analisando para baixo. Ó, abaixo da linha, agora é esse trecho aqui, ó. Abaixo da linha de 90 graus, ó. É isso aí, é este ponto aqui. Na aula anterior, no slide anterior, o foco foi a parte de cima, agora é a parte de baixo. Fazendo a mesma coisa, aplicando a mesma fórmula, né? 100 vezes H, a forma de obter o H é do mesmo jeito, não tem diferença, só mudou os valores aqui. Por que vai mudar os valores? Logicamente, porque nós estamos visando num ponto mais baixo da régua, ó. Aqui, ó. A diferença, então, a distância, né? É 8 metros, quase 9 metros aí de distância entre um ponto do aparelho e o outro ponto. Agora, para achar a diferença de nível, mesma coisa da questão anterior. Eu vou pegar a mesma fórmula, do mesmo jeito, menos I, para poder obter aí o resultado, ok? A mesma maneira de aplicação do anterior. E o terceiro e último desta aula número 7 foi a visada perpendicular. Na visada perpendicular, o que foi... Qual que é a diferença aí? Como a gente está trabalhando aqui apenas no sentido aqui de 90 graus, então a primeira fórmula não muda, vai ser a mesma, né? O ângulo utilizado aí é aqui, ó, cosseno de 0 grau. Por quê? Porque a linha 0 aqui, ó. Lembra, quando a gente coloca nesse ponto aqui, a gente tem 90 graus, mas a gente considera a linha 0. Então, a distância de 5,60 metros. Por que o ângulo é 0, pessoal? Porque não teve abertura nenhuma aqui, ó. Está visando em linha reta, então não teve abertura, por isso considera o ângulo 0. Diferença de nível. A diferença de nível aqui, essa fórmula vai ser um pouco diferente, por quê? O que tem nessa fórmula aqui? Ó? Aqui, essa fórmula é Ré. No caso, a Ré, a gente não foi feito Ré, o aparelho não foi, ele não girou para o outro lado. Então, neste caso, a gente vai considerar a altura do aparelho, que é o I, né? Essa altura do aparelho aqui, ó, a gente vai considerar. Menos, então, é este valor menos o que foi lido aqui, ó. Vante. Neste caso aqui, a vante, qual vai ser o valor da vante neste caso aqui? O valor da vante é apenas o fio médio, é só o que eu enxerguei lá no meio, na linha do meio.
Porque quando a gente olha no aparelho, a gente não vê uma linhazinha no meio, uma superior e uma inferior. Então, como eu estou enxergando, como eu estou visando ali em linha reta, eu vou considerar só esse valor aqui. Não vou considerar nem esse e nem esse. Só esse aqui. Então, aplicando a fórmula, eu tenho então o resultado aí de 35 centímetros de diferença entre um ponto e outro. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. A aula 8 e 9 eu vou deixar para um próximo vídeo, então. Ok? Então é só, qualquer dúvida, volta lá, né, na explicação, nos vídeos que tem gravados dessa aula, ou da atividade também, de correção da questão número 10. Ok?